Boa tarde, amado povo do Senhor Yahvé, povo do meu querido Abba Pai, Paizinho querido. Estamos aqui para mais uma live. Pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo. Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, amado, mas que é preciso ensinar. É o livro de Apocalipse. E a base bíblica está em Apocalipse 2, versículo 11. Diz o seguinte, a sagrada palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a pergunta é a seguinte: o que é então a segunda morte? Quero deixar bem claro que os salvos nascem uma vez fisicamente e nascem na segunda vez da água e do Espírito, se tornam filhos de Deus e morrem só uma vez. A morte física, está escrito, aquele que embora esteja morto, viverá. Está escrito. Já os não salvos, os ímpios, eles vão nascer uma única vez, a nascimento físico, e vão morrer duas vezes, a morte física e a morte espiritual, a eterna separação de Deus. Eu quero ler também aqui Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 14. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Essas pessoas, esses ímpios, não estavam escritos no livro da vida. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A condenação eterna é a segunda morte. A segunda morte é descrita como o tormento do lago de fogo, não como uma aniquilação da pessoa, mas como uma segunda morte. E é isso que está declarado. A condenação eterna dos que foram salvos, dos que não foram salvos, ou seja, os ímpios, a Bíblia diz que os ímpios vão ressuscitar a segunda ressurreição, somente para ouvir esta condenação. A primeira ressurreição é aquela que foi falada, do arrebatamento da igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e vão subir depois os vivos. Aqui na segunda morte, que é a segunda ressurreição, os ímpios vão ressuscitar só para ouvirem essa condenação. O apóstolo Paulo diz que os salvos vão colaborar, vão ajudar nesse julgamento, na abertura desses livros, que estão as más ações, as más obras dessas pessoas ímpias. Então, a segunda morte não tem nada a ver com os salvos em Cristo. Mesmo porque da cena do grande trono branco, ninguém sai salvo. O grande trono branco não é mais o momento de julgar as pessoas no sentido de ver quem será ou não será salvo. É um tribunal de condenação. Tudo que se ouvirá
ali será a sentença dos perdidos, os quais estavam mortos e ressuscitaram apenas para ouvir a sentença e serem lançados no lago de fogo. E é para lá que vão, o inferno, a morte, vai lá Satanás e seus anjos, o falso profeta, a besta, o anticristo, tudo vão para esse lugar. E os homens que seguirem Satanás. Amém, amados? Pastor Antônio César, servo do Deus Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor corram e te alcancem.